NFL, etc. 278, terça-feira, 14 de julho de 2026. Eu sou o Ticas e a melancolia com essa reta final de Copa do Mundo só não é maior que a nossa expectativa pro início dos training camps. Semana que vem já tem, hein? Já é possível enxergar ali a temporada da NFL tomando forma lá no horizonte. Já dá pra sentir aquele cheirinho gostoso da farofa de borracha, aquele odor característico e maravilhoso de petróleo granulado que só os verdadeiros campos sintéticos da NFL podem ter. Agora falta pouco pra gente trocar a nossa raiva por Neymar e companhia, pela raiva pelos nossos próprios quarterbacks e pelos nossos head coaches. E é claro que o NFL etc. continuará te acompanhando por toda esta jornada. E quem continua sempre me acompanhando é quem? É ele, o nosso integrante mais frequente, batendo ponto aqui, ó. Terça sim, terça não, terça também. Nosso decano, veterano e capitão é o Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. França eliminada na semi. Uma zebra, pode ser considerada zebra para início de conversa? Será que é uma zebra tipo Patriots invicto lá em 2007, levar ferro do Giants do Eli no Super Bowl? Ou não é tão zebra assim? Como é que é? Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Ô, Ticas, não vamos tanto assim, né? Porque a Espanha é literalmente a nêmesis dessa França aí. Essa França aí parou na Espanha na Eurocopa, na Nations League, na eliminatórias, perdeu várias competições para essa própria Espanha aí. É um saco o futebol da Espanha, é um saco. Prefiro a morte do que acompanhar mais um jogo da Espanha para conquistar um título mundial, prefiro. Agora, só vai ser pior se amanhã passar a Inglaterra, que aí essa final é a pressão baixa que essa Copa merece, tá? Essa finalzinha entre Inglaterra dos craques Harry Kane e Jude Bellingham contra esse time pressão baixa da Espanha aí. Porque se a Argentina passar, vai ter emoção. Vai ter emoção de algum jeito. O seu pulso vai pulsar de alguma maneira. Mas se passar a Inglaterra, nós vamos ficar olhando pra televisão e falando assim, meu Deus do céu, 4 anos disso que nós vamos ter que aguentar. Mas, vou te falar que hoje até que não foi tão pressão baixa, não. Hoje nem parecia aquela Espanha burocrática que a gente conhece. Hoje teve graçola, teve pressãozinha, foi maneiro, pô. É só porque eles gostam de dar pau da Maria de sempre, que é a França. A França é a Maria de sempre da Espanha deles lá. Mas esse negócio deles controlar o jogo com a posse de bola, ficar vendo os caras tocar a bola, toca a bola pra cá, toca a bola pra cá. E Rodri, Pedri, não aguento não, Ticos. Não. Futebol tem que ter macho, tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter virilidade, feminilidade, masculinidade. Bota sangue nesse negócio aí. Não fica taca. Uma cotovelada, ninguém dá uma entrada em ninguém chama pra briga. Aí é totó, aí é videogame. Tudo bem, mas ainda é melhor o tic-tac burocrático na final da Copa do Mundo do que a galera sem sangue jogando campeonato de pôquer em Las Vegas no meio da Copa. Então... Aí esse é seu departamento, você entende muito mais que eu, desse submundo das roletas e bacarás de Las Vegas, Reno e Companhia Limitada. Eu sei que se você paga quase 100 pau pra poder estar num torneio e sair na primeira rodada, você é meio ruim no negócio. Sair cedo tem sido uma constante aí nos campeonatos que este homem participa. Mas produzir conteúdo, é que tá. Ele vem pra nossa parte, aí ele produz conteúdo e aí nós fica vendo a vida, né? Exatamente. Passando para dar o boa noite na ausência do nosso Magal e da nossa Jay, que estão aí envoltos nas famosas amarras do capitalismo, aproveitamos para dar boa noite para quem nos acompanha nessa live: Daniel Genro, Gilson de Souza, Washington Ferreira, Rafael Viana, Rodrigo Felício também já mandou o salve por mensagem. O nosso Gilson tá até falando que o áudio do Oli está ruim. Estamos com um probleminha de áudio que só aparece na hora que a live tá rolando. Já tentamos tudo, já fizemos reset, já atualizamos o sistema e nada resolve, a gente não sabe o que faz. Vamos mandar um e-mail lá pro Riverside. Ô Riverside, ajuda a gente aí, porque a gente não sabe o que tá acontecendo e acontece só na live, só para quem tá vendo ao vivo no YouTube. Quando a gente manda pro Spotify o editado, esse problema do áudio não aparece. Estamos ficando malucos com este problema, estamos cientes, prometemos aí brigar com o Riverside para ver se a gente resolve, mas por enquanto a gente ainda tá sem solução. Pedimos desculpas à nossa audiência e valeu aí pelo toque. Vou manter minhas participações monossilábicas para não dar esse problema.
É bom que hoje vai ser expressinho, né? Como ainda Sim. tem Copa. Não. Mas o pior é que a pauta tá grande, teve bastante confusão essa semana na NFL. Todo mundo prestando atenção na Copa do Mundo e o pessoal aprontando na NFL, como sempre. Pra variar. Mas vamos que vamos. Participe do melhor grupo de NFL e de comentários de jogos da Copa e de comentários de vida, filosofia e outras aleatoriedades. Participe do NFL Etc. Diretoria. Ajude este podcast a continuar existindo através do apoia.se/NFL Etc. Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. O que você faz com R$15 por mês? Nada além de ajudar este podcast e participar do nosso grupo maravilhoso. Então apoia.se/NFL Etc. Se inscreveu, boletou, pagou o Pix ou botou no cartão, manda uma mensagem pra gente, de preferência no Instagram, que é onde a gente acessa mais, manda o direct com seu número, você será automaticamente incluído no NFL Etc. Diretoria. Não quer pagar por mês, mas pode pagar uma vez só, qualquer valor, através do Pixetra, nflcetrapodcast@gmail.com, é a nossa chave Pix. Manda o Pixetra, manda o salve. Se chegar durante a semana, a gente lê aqui no próximo episódio. Se chegar durante a live, a gente lê ao vivaço. Último aviso para os inadimplentes do NFL Etc. Diretoria. Estamos estabelecendo aí segunda-feira, dia 21 de julho, a próxima segunda-feira, como período limite para você ficar em dia no NFL Etc. Diretoria com o nosso financiamento coletivo. Caso você não fique, você será excluído do grupo. Não é sem aviso, porque a gente está avisando aqui já tem um tempo. E aí, daí pra frente, vamos organizar as nossas ligas de fantasy só com quem tá em dia, porque nada mais justo, né? Então, fica de olho, confira lá se o cartão tá debitando, se a fatura está correta. Em breve, vamos formatar as nossas ligas do NFL Etc. Fantasy 2026. Não perca, tá? É divertido demais. Tem promoção, tem rebaixamento, tem de tudo. Bora trabalhar então com essa dupla de 2 tiras. Eu e o Oli vamos de headlines, treta na TL e TD ou Fumble. NFL Etc. Para começar o headline, só aquele switch, aquela continuação rápida do assunto da semana passada. Ficamos conjecturando aqui quais seriam os times interessados nos serviços do ex-cornerback do Lions, Terrion Arnold, acusado aí de sequestro, agressão, tortura e assalto à mão armada. E a gente apostou em Browns, em Chiefs, nada disso, tá? Um só a gente acertou, o Jets. Dos 4 times envolvidos, o Jets é um deles, e os outros são Colts, Seahawks e Texans. No Texans, inclusive, ele chegou a treinar, fazer um teste, fazer o workout ali, fez um treininho para demonstrar toda a sua habilidade ali e o Texans decidir. Por enquanto, nenhuma notícia de confirmação de contrato, de proposta, nada disso, mas esses foram os 4 times interessados, Colts, Jets, Seahawks e Texans. Algum surpreende, Oli? Não, surpreende o Seahawks, né, que atual vencedor do troféuzinho, que não tá precisando, né? Não tá precisando. Acho que o Rick Woolen foi embora, deve ser uma substituição pro Rick Woolen, será? Pode ser, mas assim, tem uma defesa sólida o Seahawks, não é ruim, não. O Texans realmente precisa porque eles têm bastante pressão, mas a secundária deles não é muito boa. Então, qualificar ali é sempre bom, já que você já tem a pressão, esse lado ajuda a equilibrar a sua. O Colts, sinceramente, não faz sentido nenhum, até porque é um time que não tá aí para disputar título. Talvez, por exemplo, o Texas qualificando a secundária seja o próximo passo para poder conseguir voos maiores, né? O Seahawks, talvez pensando nessa substituição que você falou. O Jets é para punir ele mesmo. Ele vai pensar, na verdade, em prisão perpétua antes de assinar com o Jets, né? O Colts desses aí é o que menos faz algum sentido, né? Desses 4 times que a gente citou. Para mim é muito claro. Se ele é free agent, ele pode escolher. Provavelmente qualquer um desses times vai querer pagar um mínimo de veterano ou só um bônus a mais, já que ele está enrolado com a justiça ainda e ele foi dispensado no meio do contrato de calouro. Então já não era um salário com expectativa de ser muito alto. Então se ele puder escolher entre Seahawks em primeiro lugar, Texans em segundo, Colts em terceiro, Jets fica em último nessa lista aí, com certeza absoluta. Aí você errou. Seahawks, Texans, Colts, cadeia, depois o Jets. O Jets em uma briga de 4. O Jets. Em briga de 4, e o Jets está em quinto depois da prisão perpétua. É justo. Vamos aguardar quem vai assinar o Terrion Arnold com toda essa bagagem aí que ele traz junto.
E falando em Seahawks, o time foi vendido, lembra? Que foi anunciado que estaria à venda mesmo antes do Super Bowl. E aí agora com o anel, o valor foi maior, valor recorde, tá? 9,6 bilhões de dólares. Pendente, óbvio, da aprovação dos donos, que será realizada aí a próxima reunião. Agora, em agosto, mês que vem, vai ter aquela votação, mas ela é só pro forma, né? Vão votar, vão aprovar 9,6 bilhões o valor. Os últimos 2 times vendidos. O Commanders, 3 anos atrás, para o grupo do Josh Harris, foi em torno de 6 bilhões. E anteriormente, 1 ano antes, 4 anos atrás, o grupo lá dos Walmart compraram o Broncos por 4 bilhões e pouco. Então, olha como que está exponencial o aumento do valor das franquias da NFL. 9,6 bilhões, a bagatela para o atual campeão do Super Bowl. Quem que é o responsável por essa compra? O Vinod Khosla, indiano de origem, que lidera o grupo de investimento, e a sua esposa, Neru Khosla, será a representante com direito a voto pelo time nas futuras reuniões de donos. Então, quando você compra o time, você faz parte de um grupo, tem outros investidores menores, ele é o investidor principal, tem que designar alguém para participar das reuniões, tomada de decisões, que vão lá cobrar o Goodell, que vão votar em novas regras. Então, quem vai participar como a membro votante pelo Seahawks vai ser a Neru Khosla, a esposa do Vinod Khosla, que é o bilionário, que é o majoritário desta compra do Seahawks. Ele era dono minoritário do rival de divisão, 49ers, interessante isso, né? E agora vai ser forçado a vender essa sua participação no 49ers, no rival de divisão, e é conhecido pelo pessoal da tecnologia e inteligência artificial, fez fortuna com tecnologia e teve participação inclusive na OpenAI, né? Uma das maiores aí de inteligência artificial, que começou esse boom da inteligência artificial recente aí. Ele também ostenta no currículo o fato de que ele recentemente bateu boca publicamente com quem? Com o Elon Musk, a quem ele chamou publicamente na própria plataforma Twitter, na própria plataforma do Elon Musk, de racista e supremacista branco. Então, próxima gestão do Seahawks promete ser animada, né, olha? Mas a fortuna do Vinod vem dele ter fundado a Sun Microsystems, filho. Aqueles aparelhos que tem no seu emprego lá, aqueles computadores maneiro, grandão, que processa bilhões de dados, tem contratos bilionários com o exército americano e várias forças armadas pelo mundo. O Vinod é um dos fundadores da Sun e é por isso que ele ficou bilionário. E ele tinha parte do 49ers porque ele se radicou na Califórnia, né? Ele é do MIT e acabou indo para o sul da Califórnia, lá para o Silicon Valley, e a esposa dele, a Neru, que vai participar das reuniões do conselho, tem já experiência em gestão, porque ela gerencia uma entidade filantrópica também com os ganhos deles. Então ela já tem essa expertise de gestão, e é um casal bacana, cara, que eles se conhecem desde os 16 anos ainda na Índia, e emigraram para os Estados Unidos para poder estudar. Ele é engenheiro elétrico de formação, e ainda foram estudar tecnologia nos Estados Unidos para poder, fizeram fortuna naquela leva do Silicon Valley lá, junto até do ex-dono, né? O Paul Allen, que era o fundador da Microsoft, junto com o glorioso lá, eu esqueço o nome dele, rapaz. Bill Gates. Bill Gates. Ele comprou o Seahawks quando ficou rico da Microsoft, né? E agora tá passando para um outro bilionário dessa tecnologia, mas vindo ali do Silicon Valley também. Então fica no mesmo ramo de negócio o Seahawks, e realmente vale 2 vezes e pouco a mais do que o Washington Commanders lá, o último vender. Vale mais, porque tem sucessos mais recentes do que o Commanders, né? Tanto sucesso recente quanto a estabilidade como franquia, né? E o ponto mais interessante dessa venda é que, de acordo com o desejo do ex-dono falecido Paul Allen, que o Oli citou, 100% do valor será revertido para caridade. Então, o Vinod fez até um post falando que ele estava muito feliz pela aquisição da franquia e mais feliz ainda de saber que os 9,6 bilhões investidos vão ser integralmente destinados à caridade. Quer dizer, este foi o desejo... exatamente. Não precisa disso. Esse desejo foi manifestado expressamente no testamento do Paul Allen. Vamos ver se 100% será revertido pela família, pelos responsáveis aí, pela destinação da verba da família.
eles devem tirar o dos impostos, né, Ticas? Que não deve ser pouco imposto lá em Seattle, não. É verdade. Tem sempre a mordida do leão americano também. A mordida do tio Sam, né? Lá não é o leão, é o tio Sam. Deixando alô pro Josafá Falcão, que passou para dar boa noite e ouvir amanhã, desejando um bom programa, a gente agradece. Anderson Brown também mandando seu boa noite. E aí, galera, é isso. Vem, dá o boa noite, dá o like, divulga aí. Mas se tiver ruim de ouvir, você sabe que daqui a pouquinho pinga no seu agregador de podcast com o áudio limpinho, tá? Isso aí a gente garante. Falando em Seahawks ainda, o ex-quarterback do Seahawks, já na gestão passada, né? Porque veio do Raiders, agora é do Jets. O Geno Smith respira aliviado neste retorno ao time que o draftou, ao New York Jets, porque a denúncia de violência doméstica protocolada no final de junho foi arquivada pelo Departamento de Polícia do Condado de Dade, na Flórida. O que, a princípio, não significa que o caso deixará de ser investigado, porque podem surgir novas evidências que podem ser incluídas aí no inquérito, mas significa que até o momento a denúncia e o indiciamento não serão efetivados com as provas e depoimentos colhidos até o momento nesse inquérito aí, nessa acusação contra o Geno Smith de violência doméstica. Então, é muito provável com isso que a NFL não se disponha a investigar e não se disponha a suspender o quarterback. Ela sempre usa a muleta de usar o andamento do inquérito policial. Se o inquérito policial foi arquivado, acredito que a NFL também arquiva a investigação dela. Você concorda? Ticas, não sendo aposta, a NFL não se manifesta, não se move, como diria o outro, proativamente, né? A NFL procura sempre esperar quando não é um caso de aposta. Quando tem a suspeita de aposta, eles pulam na frente do ônibus e param ele. Mas, não sendo, eles vão esperar. Agora, o Geno Smith tá na mira da polícia, né? Porque essa semana também já foi parado, nessa última semana, pela polícia no acostamento. Né? 70 milhas numa área de 45. Então, olha o quão mais rápido ele tava aí no limite de velocidade. Cara, todo enrolado, inquérito aberto, violência doméstica, por que o cara não anda no limite? Olha, eu não consigo entender, não. Então, às vezes vai tirar uma panela de pressão do forno, né? Alguma coisa, né? Deixou o peru assando, sei lá. Detalhe, terceira vez que o Geno Smith é parado, tipo assim, num período recente por excesso de velocidade. Terceira. Não é a primeira, assim. Ele tá tipo o Myles Garrett, né? De 2 em 2 meses, uma multinha por excesso de velocidade. Tá carimbando como é que fala, a carteira, vê se perde pelos pontos. Falando em Myles Garrett, quem vai acompanhá-lo ao vivo, estreando pelo Rams contra o seu 49ers, lá em Melbourne, na Austrália, Guilherme Duque. Chegando atrasado para variar, diz ele aqui, direto da Austrália, a gente deseja o nosso bom dia, porque lá ele já tá no futuro, né? Lá o Myles Garrett já amassou o Brock Purdy com a presença do Guilherme Duque ao vivaço no estádio. Um beijo pro Gui. Para terminar o Headlines, notícia aí que não mexe muito com o noticiário, não engaja muito, mas interessante a gente saber que, para o Rio Game, o Cowboys treinará no CT do Flamengo e o Ravens no do Botafogo, nessa logística aí de preparação para o jogo do Rio de Janeiro no Maracanã. Então, tava até conversando em off aqui com o Oli antes da gente começar a gravar, até para acompanhar esse treino aí, para tietar os caras vai ser difícil, porque parece que é longe, né, Oli? Então, a gente costuma brincar que os CTs, tanto de Flamengo quanto do Botafogo, eles não ficam no Rio, eles ficam no de Janeiro, né? Que é a extensão do nome do Rio de Janeiro. O Rio é ali, né? É Tijuca, Copacabana, Ipanema, ali, passou da Barra é de Janeiro, né? Então, para você que conhece o Rio, e se você não quiser, bota no Google Maps aí, onde tem o Parque Olímpico, onde é o Rock in Rio, que também é evento que será em setembro lá no Rio de Janeiro. Depois do Parque Olímpico, você anda mais uns 2 ou 3 quilômetros, pega para a direita, pega a Estrada dos Bandeirantes, aí o primeiro CT vai ser o do Botafogo, né? E 20 minutos após, né, nessa mesma Estrada dos Bandeirantes, terá o CT do Flamengo, o do Botafogo em Vargem Pequena, do Flamengo em Vargem Grande, ambos no de Janeiro, né? No Rio não. E o Dallas Cowboys chega antes, chega na terça-feira e tem 2 treinos confirmados no CT do Flamengo. Fora aquelas brincadeiras, né, que vai ter, né, o Flamengo jogando bola. As famosas ativações, as ativações. Vai ser explorado pelos times. Exato. Tá bom, podia ser pior, podia ser no do Vasco, então não vou reclamar, não. O do Ravens, o Ravens chega na quinta-feira e tem um treino confirmado. Pode ser que treine 2 vezes, porque ainda fica sexta e sábado, o jogo é apenas no domingo de tarde.
Então, provavelmente vai treinar 2 vezes, mas talvez até troque a sessão de treinos no campo por uma sessão de academia, alguma coisa nesse sentido, né? Eles estão acostumados com grandes distâncias, né? A gente que para correr atrás tem que reclamar. Seguindo com o nosso andamento da NFL, etc., chegou a hora das fofocas. Então, fofoca já sabe, é hora do Treta na TL. Tem fofoca para todos os gostos, hein? Começando com a principal. Essa, ela vai só esquentando cada vez um pouco mais, um pouquinho mais, e ela esquentou mais um pouquinho essa semana, porque o Aaron Donald foi flagrado treinando no CT do Rams, de pad e tudo. Então, mais um passinho, ameaçando aquele retorno triunfal, fazer parzinho com o Myles Garrett, já pensou? Ele disse que foi treinar no CT do time, supostamente, só para ver como ele ia se sentir depois de 2 anos parado, aposentado, como que ele ia se sentir, colocando pad, indo pro treino mesmo, fazendo os drills, para ele voltar. Queria saber como que o corpo dele ia encarar essa volta e não deu mais nenhum sinal de decisão. Só que, para bom entendedor, o piga letra, né? Pra gente parece mais um passinho, o retorno parece inevitável, olha. E como é que a gente sabe que isso é real? Porque foi o TMZ que deu. A fonte fidedigna, exato. É muito bom isso. Então, mas eu acho que faz todo sentido, ô Ticas. Por exemplo, nesse momento o meu corpo está tentando me parar de qualquer atividade física. Eu tive inflamação num tornozelo, aí agora teve outra, porque quando você tem 2, você não pode ter inflamação nos 2. Você tem que ter um e depois o outro. Então, eu tô eu tô relutando contra ele. Parece que esse não é o caso do Aaron Donald, né? Ele se manteve malhando e sempre fez atividade, e agora intensificou esses treinos físicos, ou seja, é uma preparação para alguma coisa maior, né? E agora foi fazer, digamos, um test drive de pad e capacete lá no CT. Lembrar que ele pode, tá? A galera até desconfiou porque ele está aposentado. Na teoria, ele não está infringindo nenhuma regra da NFL, porque ele é um senhor, apenas um senhor. Se eu quiser ir lá no Rams amanhã e os caras quiserem me botar um pad e fazer um treino, eu posso. Se você pedir eles deixarem, não tem implicação nenhuma de tempo nem nada disso. Você está aposentado. Exato. Se ele quisesse ir no do 49ers e pedir também, e o 49ers deixar, ele podia fazer o treininho dele lá sem problema 100%. nenhum. Se ele já tivesse desaposentado, aí não. Aí ele só poderia entrar nas facilities quando tivessem liberados os períodos, então, a partir da semana que vem. Né? Então, e vou lembrar que essa semana, quinta-feira agora, acaba a option, né? Quem assinou o contrato de veterano assinou, quem não assinou provavelmente vai assinar pelo mínimo e 1 ano de contrato só. Então, até quinta-feira você assina seus veteranos, né, faz os contratos, reforma os contratos e tal. A partir daí, contratos mínimos e tal. Então, provavelmente, eu espero uma definição, mais ou menos, não precisa ser assinar agora, mas mais ou menos do que será se tiver essa volta do Aaron Donald após essa quinta-feira. Eu, Ticas, apostaria com você aqui agora facilmente 8 jogos de temporada regular e todos os playoffs que ele vai participar. 8 jogos seria começar ali já perto da trade deadline, um pouco antes da trade deadline, só para esquentar os motores, para chegar voando no playoff e tentar o segundo anel. Eu acho que é um bom palpite. Eu acho que ele volta sim, só que eu acho que é totalmente impossível ele voltar em tempos de training camp. Treinar 2 vezes por dia, no verão, com a molecada nova querendo mostrar serviço, ficar batendo cabeça, isso aí eu acho que é impossível. Eu acho que não vai se dar esse trabalho. Mas eu acho que aí as últimas 8 rodadas é um ótimo palpite. Depois da semana 9, chega o Aaron Donald, tem tempo de engajar com a galera, tem tempo de ver que o Matthew Stafford às vezes não machucou ainda, exato, que a lombar do Stafford segurou a onda, pra não chegar lá e ter que treinar com, como é que chama o calouro lá, o da polêmica? Até esqueci o nome do menino, o do Alabama lá. Entendeu? Tem certeza que é o Matthew Stafford? Tem certeza. Pois então, vamos que vamos. Porque antes disso, impossível. Ele tá só galgando, né, os degraus, subindo um por vez, mas eu acho que já é um fato, pode esperar.
Aaron Donald estará de volta muito em breve. Na Austrália já era Aaron Donald na Austrália. Já era um Donald na Austrália. Fofoquinha boa, ó, em participação no Dan Patrick Show, o atual campeão pelo Seahawks, o head coach Mike McDonald, disse que contou com a ajuda de alguém com certo conflito de interesses na sua preparação para o Super Bowl. Ele citou nominalmente a ajuda do John Harbaugh, que no momento ou estava sem emprego ou tinha acabado de assinar com o Giants, mas aí não teria um conflito de interesse, porque não estava envolvido, né, com as franquias ali na disputa. E ele falou que uma outra pessoa foi muito útil aí nessa ajuda, só que essa pessoa tem conflito de interesse. Aí é óbvio que a gente está falando que o adversário era o Patriots. E quando fala em conflito de interesse, todo mundo pensou logo em quem? O rei do conflito de interesses, o analista, comentarista das transmissões da Fox e, ao mesmo tempo, dono minoritário do Las Vegas Raiders, Tom Brady. Porque tem o histórico todo com o Patriots, seria um conflito de interesse ali até esperado. Pro Brady, seria muito interessante até ele ajudar os Seahawks no intuito de melhorar a moral aí do Clint Kubiak. Ele já estava de olho no Clint Kubiak, se bobear já tinha até uma proposta informal, que era o coordenador ofensivo do Seahawks e acabou sendo contratado como head coach do Las Vegas Raiders. Então, faz todo sentido a galera especular que esta pessoa que ajudou o Mike McDonald na preparação fosse o Tom Brady. Só que aí, com a repercussão, foram lá, voltaram no McDonald. Cara, foi o Brady? Ele, não, de jeito nenhum, claro que não, jurou de pé junto que não foi. Então, olha, eu te pergunto, se não foi Tom Brady que ajudou o McDonald nesse conflito de interesse aí contra o Patriots no Super Bowl, foi quem? Raimundo Nonato. Não, então eu não sei, cara. Não, tem algumas pessoas que têm conflito de interesse, né, não manifestado. Né? Por exemplo, a Diana Russini nessa época tinha um conflito de interesse aí com o Patriots. Pode ser ela. Sei lá, às vezes ela tinha brigado com... Mas aí o que ela poderia, falando de preparação do Super Bowl, ser útil pro Mike McDonald, que é o gênio da defesa? Aí é mais improvável, então, né? Segredos de alcova, né, Ticos? A gente não sabe o que o homem compartilha nessa hora. Mas assim, tirando a brincadeira, cogitaram de ser também o tio Bill, que fica dentro do Patriots ali na órbita e tem informações privilegiadas da franquia. Isso não dá para negar, assim, alguém que se relaciona com a franquia tanto tempo, só bater um telefone para alguém que a pessoa fala, né? Então pode ter sido o Bill Belichick, né? Mas eu acho que o pessoal acertou o Brady e ele não quis entregar. Mas eu acho que a pessoa mais provável desse cenário é o Tom Brady mesmo. Muito difícil não ser. O Belichick às vezes pode ser um bom palpite. Aquela coisa assim de não querer ver o sucessor, mas ele tem um bom contato com o Mike McVable também, é discípulo dele, ele querer mexer nesse vespeiro, sabendo que essa informação poderia vazar, já tá envolvido com tanta polêmica aí por conta da namorada, não sei. Eu, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu ia só no Brady, não vejo outra pessoa. Agora, quando fala em conflito de interesse também, a gente tenta especular dentro das opções mais óbvias, só que esse conflito de interesse pode ser algo completamente descolado do que a gente está esperando. Pode ser uma pessoa totalmente fora do ambiente do Patriots, entre ex-jogadores, ex-técnicos, pode ser um outro tipo de conflito de interesse, porque conflito de interesse por si é um termo que pode ser vago, ele pode ser abrangente, ele pode ser amplo. Então, pode ser alguém que não faça parte disso aí. Agora, o McDonald's também tem que ser mais cuidadoso quando ele vai só soltar essas aí na imprensa, né? O Dan Patrick Show é um programa que é muito assistido, é muito ouvido, né? O Dan Patrick, radialista aí das antigas de Nova York, então é um cara que tem muito contato, é claro que isso ia repercutir, então você não pode ser tão sincerão também, porque acaba sobrando pra você, né? Tem que aprender a se preservar um pouquinho mais. Mas aí, Dicas, entra o assessor de imprensa aqui falando, esse formato de podcast é muito ruim pra nós. O cara vai relaxando, vai ficando à vontade. Porque não dá pra preparar o cara pra 2, 3 horas de conversa. Porque dá pra poder preparar uma entrevista rápida, curta, sobre um tema objetivo e tal. O cara senta no podcast, o cara vai falar de física nuclear, de futebol americano, de família, de cereal, qual que é o treino dele, como é que ele malha, se a esposa dele tá comprando no shopping. Aí, meu, é um caos, é o caos. O negócio é o cara ter um botão de me salve aqui, ou então você conseguir puxar o microfone de alguém na hora. Mas geralmente agora, isso é tática de podcast americano, que agora chegou no Brasil também.
As pessoas entram para gravar, entra o apresentador, os convidados e a assessoria acompanha numa sala adjunta, uma sala anexa. E você fica vendo na telinha a gravação. Aí não dá nem pra você fingir que tossiu, tropeçou num cabo. Puxar o braço, pra parar fazer sinal com a mão atrás da câmera, fazer sinal, pedir silêncio. Nem isso dá pra fazer, né? O máximo é dar pra dar um toque no celular, mas aí as pessoas geralmente tiram o celular dessas entrevistas. É um caos, é o caos. Preparar pessoas para podcasts é sempre o caos. Querendo ou não, são só 2 anos como head coach, então acredito que isso vai ajudando tá verdinho ainda, apesar de já campeão, tá verdinho, vai ficando mais malandro aí conforme vai vendo a forma que repercute as declarações aí despretensiosas, o feedback, a repercussão, aí vai outro novinho, outro uma dia, dor de cabeça que ele não precisa ter. Outro novinho, outro dia o McVay caiu por causa de careta, expressão facial, não foi no draft? Pô, mas o McVay tem 10 anos já de... Então, pô, mas ele é novinho. 10 temporada, né? Novinho tudo bem, mano. 10 anos exagero, né? Mas Não, ele é de 2017, não é? 17, é. Fazendo 10 anos aí. Quase. Fazendo 10 anos aí. 8 temporadas no currículo já. Aí já não pode mais, né? Off-season é a época dos rankings, né? Power rankings, especulações diversas, listas. E você que ouve a NFL, etc., sabe que aqui não somos muito afeitos a este tipo de conteúdo. A gente gosta mais de pensar, né? Declarações, os bastidores, os personagens, a forma que os caras encaram, né, a NFL e tratar disso. Mas teve uma que foi impossível não trazer, porque é uma das listas mais famosas do off-season, é a lista do NFL Top 100, que é promovida pela NFL Network, através de uma votação dos próprios jogadores da liga, e foi anunciado essa semana que o Lamar Jackson, que veio como segundo lugar do top 100 nos últimos 2 anos, este ano caiu para a posição número 69. Então é isso mesmo, de acordo com a votação dos seus pares, com os outros jogadores da NFL que foram chamados para fazerem as suas listas. O Lamar Jackson ficou no total na posição 69, no agregado. Então, na média, existem 68 jogadores melhores, mais importantes para a NFL do que o Lamar Jackson. Então eu não vou sair comentando, não vou sair falando o que eu acho, porque eu serei acusado de clubismo. Eu vou deixar essa com você. Olha, o que justifica o cara que foi a segunda posição dos últimos 2 rankings top 100 da NFL Network cair para a posição 69 em 2026. Ô, Ticas, não entraram 62 jogadores melhores do que o Lamar Jackson, não. Porque eu acho assim, vamos lá, ele caiu para 69, não foi? Então, porque eu acho que ele estar ali no top 5, então, 4 caras e ele, acho que é plausível. Você vai botar o Mahomes numa discussão, o Josh Allen na outra, o Matthew Stafford, que teve um grande desempenho nesse ano, uma pessoa que está sofrendo bastante preconceito em rankings de quarterbacks, o Jalen Hurts, que tá caindo, tá ficando lá no tier 4, 5, quando você vai ranquear. Cara, o cara ganhou o Super Bowl anteontem, literalmente, né? Temporada retrasada. Tem sofrido demais. Então tinham que ter entrado 64 outros caras melhores na liga, porque se o ano passado ele estava na segunda, e ele tá sempre na conversa entre os 4 e 5, tinha que ter entrado 64 melhores, né? Assim, porque a galera já tava na liga, já entrou. Se entrou alguém melhor do que o Lamar Jackson na liga agora, machucou. Que provavelmente você pode falar, o Jackson Dart é melhor que ele, machucou. O Cam Scatterbull, por exemplo, explodiu, é melhor que ele, machucou também. Então, nem consistência você pode afirmar que os caras têm mais para ranquear o Lamar Jackson. Acho que só os coleguinhas só esqueceram dele, só deram uma esquecida mesmo. Aí, caralho, o Lamar. Aí agora eu já botei 15 caras, já botei 20 caras. E tem outro cenário também. Todos eles colocando ele ali, beleza, não é mais aquele top 5 que a gente esperava. Porque aí você pode colocar um Myles Garrett na frente dele como um jogador mais importante. E aí, até aí tudo bem. Né? Dado até o hype da trade, eu acho que é plausível. Não acho que seja absurdo. Então, ao mesmo tempo, eu acho que é um absurdo você considerar que tenha 68
melhores. Mas aí o cara, em vez de botar ele no top 10, vamos supor que no agregado, muita gente colocou ele no top 20. Só que os top 19 de cada um variaram muito. Então, quem estava no topo de cada um foi pontuando mais no critério da NFL Network, que ela não abre, a gente não sabe qual é exatamente, e com isso o Lamar caiu lá para trás. Mas eu acho que é essa hipótese que você falou. Do esquecimento, não pegou playoff, uma temporada esquisita, jogou, né, baleado, não conseguiu fazer aquilo que a gente sabe que ele é capaz de fazer, muito por conta de estar lidando com alguma lesão aí não diagnosticada não, mas não revelada. Então, eu acredito que essa hipótese do esquecimento aí possa ser plausível mesmo. E pode ser uma lesão não limitante também, né, Ticos? Que é o pior tipo de lesão. É aquela que você consegue jogar, mas você não consegue desenvolver todo o seu potencial, o seu jogo, né? E vamos lembrar que o Lamar, ele tem se tornado, e aí, se essa temporada agora ele virar um passador melhor, maior, nas últimas temporadas ele veio transicionando para isso, para não se expor tanto com as corridas, para não se... como é que fala? Não se arriscar de maneira desnecessária, como ele fazia lá atrás, e inclusive rendeu uma contusão para ele esses riscos, e ele veio consistentemente melhorando o seu jogo de passe para poder não depender de corridas, essas corridas serem mais efetivas à medida que elas são usadas. Então, às vezes a pessoa também só enxerga o Lamar Jackson quando ele faz grandes corridas, grandes jogadas de elusividade e tal, e não enxerga o passe decisivo, aquele passe seguro, aquela bola que o Tom Brady era acostumado a fazer, e que agora o Lamar faz e não precisa mais driblar 2 ou 3 para poder entrar na endzone. Então ele já não é mais o jogador espetacular que ele foi no passado, mas ele vai ser tão efetivo ou até mais efetivo quando jogar. Então eu acho que o Lamar também está passando por a transição de carreira nesse caso, de característica. Gostaria que ele tivesse feito essa transição no meu Miami, mas ainda tem esperança de vê-lo aposentar por lá. E o pior que, como até agora não renovou, deve estar rolando novelinha de bastidor aí de novo. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco vem. Eu não vou aguentar isso não, cara. Já pensou? Vim pra jogar no Rio Game com Malik Willis? Deus me perdoe, tá? Pelo amor de Deus. É por isso que a gente não gosta de comentar a lista, né? Ainda mais quando é subjetivo assim. Por exemplo, teve uma que repercutiu muito recentemente, de um analista da CBS que colocou o Drake May em 61. O cara que foi o segundo colocado na corrida pelo MVP, que chegou no Super Bowl, que demonstrou evolução atrás de evolução aí nesse começo de carreira, bateu lá em 61. A galera já tava assim, azucrinada, alucinada com essa posição dele. Aí depois, no top 100, que é um dos mais famosos aí do off-season, o Lamar em 69, é pra você descredibilizar mesmo esses rankings aí. Eu acho que nem pra gerar conteúdo eles estão valendo muito mais. Eu tava vendo, Ticas, o Cameron Jordan falando no podcast esses dias e falando sobre tackle for loss e sec. Ele falou, cara, essas são estatísticas superestimadas, porque realmente o cara pode ser um sacador bacana, deu um tackle para perda e tal, mas eu quero saber se numa terceira para 2 ele segurou, fez o contain na corrida que ele devia fazer. Se numa terceira para 8 ele fez a pressão e o quarterback não conseguiu passar. É claro que o highlight é bacana, mas a defesa joga quando você faz o seu trabalho e o outro time sai de campo. Então, numa primeira jogada, o primeiro first down, você conseguiu um tackle for loss, eles perderam 2. A segunda jogada, você deixou o cara passar, eles passaram 20. E aí não adiantou nada, mas o seu sec tá lá, registrado. Eu acho que dá bem a medida do que como é que é pra galera jogar futebol americano, ao invés de ficar ligado só no highlight. E nesse caso, é muito cruel, porque geralmente o cara da linha que tá tomando mais atenção é o que tá tendo menos produção estatística, né? Opa, é igual a gente falar de estatística de OL, é muito difícil, cara. Você tá falando com o DT que tomava double team, que o pessoal achava que ia ser fácil passar no gap dele, mas ele entupiu o gap, tava todo mundo caído ali, e a corrida tinha que sair pelo outro lado, e aí? É igual entendeu? Você falar de... É isso. Estatística de OL individual, porque comunidade você até consegue ter números, mas individual é muito difícil você ranquear OL, né? Mas é isso, são os carregadores de piano da NFL, são esses caras, do futebol americano em geral, né? Então, são esses caras e eu acho que eles estão até acostumados com isso. E quem usa esses rankings para poder, essas stats para poder fazer esses rankings e tal, acaba perdendo
a beleza do jogo. Tem uma entrevista também do Tony Romo essa semana, muito bacana. Vejam, é um cara bem consciente. O Tony Romo saiu outro dia do campo, e ele fala assim, cara, futebol americano é simples, é assim, tal, papapá. Fala assim, ó, são 5 caras, só 5 que podem receber a bola. Do outro lado tem 7 que podem tentar fazer ele não receber. É um jogo de olha para um lado, eu quero ir para o lado que tem menos gente, e é isso aí que eu quero fazer com a bola. Depois que você entende isso na NFL, entende isso no futebol americano, fica mais fácil de jogar. Mas até você entender, você toma muita pancada. É muito legal. Bom, para encerrar, uma fofoquinha simpática, fofoquinha mais good vibes, mas que gerou uma certa curiosidade que eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui. O novo recebedor do Bills, o DJ Moore, comprou todo o estoque disponível de umas camisas de determinada marca, as camisas de malha, mas que tinham o nome dele, o número dele, e ofereceu gratuitamente para os torcedores lá em Buffalo. Então você chegava na loja para comprar a camisa estava lá com a plaquinha escrito $0 e um oferecimento DJ Moore. Aí eu te pergunto, olha, qual será o real DJ Moore? É esse cara que já chega lá fazendo uma média com a torcida, distribuindo, gastando do próprio bolso para poder agradar o torcedor, para poder começar com o pé direito essa relação? Ou é aquele cara que quando tava no Bears, parava de correr a rota no meio quando ele via que não ia receber? Ou então quando ele via o Caleb Williams esticando a jogada, esticando sem passar, esticando, aí ele, não vai vir mesmo, e ele ia e sentava no banquinho. Qual que é o real DJ Moore? Ou pode ser o mesmo cara, dentro de campo e fora de campo. A gente tem amigos que são assim. Passou da linha ali na pelada, passou pra dentro do campo, o cara transtorna. Saiu, pô, uma delícia de conviver, um cara super agradável. Não fala mal de mim, não. Mas é o seguinte, cara, são as duas pessoas, Ticas, nós somos múltiplas pessoas em nós mesmos. Mentira, isso é papo do Magal. Eu acho que ele tá fazendo, na verdade, é a fanbase, pra poder, quando ele parar de correr rota, não criticar. Ele já tá preventivamente angariando já previamente um apoio para as lenhas que ele vai fazer em campo, pode ser. Exatamente. Mas o Josh Allen não é o Caleb Williams início de carreira, não. Mas é isso que eu ia falar. O problema é que ele tá chegando no vestiário que já é dominado pelo cara lá. E outra, né? Quando ele esticar a jogada e ele lançar a bola, o DJ Moore tem que estar lá. Porque o Caleb Williams até tinha um bracinho meio curto, né? E às vezes ele errava. O Josh Allen não. O Josh Allen vai acertar ele. E aí, se ele não estiver lá, vai ser linda a confusão na sideline. Mas eu acho que é o que ele tá fazendo. Como ele sabe que em campo ele pode divar, ele está angariando as suas como é que fala? Tem as Swifters, então ele está angariando as Moorers. Né? As Moorers, igual tem os etc. Exatamente. Está angariando as Moorers já. Pô, de qualquer forma, eu acho sempre good vibes. Pode ser até pra engajar, pra fazer graça nas redes, igual o pessoal critica aí os heróis desconhecidos, a galera que produz conteúdo e pega alguém aleatório na rua pra ajudar e depois posta pra ganhar número de like. Cara, você tá ajudando alguém? Às vezes já tá valendo a pena. Tem tanta gente que tá fazendo coisa muito pior pra engajar e não tá ajudando ninguém. Então assim, deixa o DJ Moore pagar camisa pra galera lá, e eu sinto falta até desse tipo de trabalho nos nossos social medias, dos nossos times, do nosso futebol aqui, porque lá você tá vendo sempre, às vezes é um dia de folga o cara tem na semana, tá visitando o hospital, seja pra gravar, seja pra fazer uma média, não importa, porque eles estão indo no hospital, estão fazendo um dia de alguém melhor, e aqui a gente vê pouco isso. Então, né? E aí, pelo menos de maneira institucional, assim, partindo dos mídias dos times a gente vê pouco. Podia ver mais. A gente vê mais do próprio jogador, né? Às vezes você vê que é uma predisposição do próprio jogador de ajudar. E são sempre os mesmos, né? Exatamente, ajudar um hospital e tal, não sei o que lá. E às vezes ele nem quer tanta mídia nisso, mas é importante para o hospital, por exemplo, postar para as pessoas fazerem. Eu vou te dar um exemplo fora do futebol. O Bruno Galhaço, o ator, pagou um congresso e um trabalho de uma amiga da Carol, minha noiva, fora do Brasil, sobre biologia, sobre preservação. Ela foi, apresentou o trabalho e tal. Então, assim, as pessoas às vezes não conhecem
o verdadeiro, a verdadeira filantropia da pessoa. E mais, na NFL tem um revezamento. Institucionalmente, 2 ou 3 jogadores sempre vão em algum lugar para representar o time, né? E aí é um roster de 53. Pô, os elencos dos principais times do Brasil tem 35, 40 jogadores. Dá para fazer isso. Pega um titular e um jovem, faz essa mescla, até favorece a integração entre eles. Porque aí você leva lá o mascote do time, um jovem jogador que pode estourar daqui a pouco, e um veterano, um cara que já é pica das galáxias. Pô, é impressionante, cara. Não é difícil fazer. Não é difícil fazer, só ter vontade. Tem que entrar na agenda, né? Uma vez que isso se tornar uma agenda, e aí até vendo a repercussão e ver o que angaria também de repercussão positiva com isso, às vezes o pessoal começa a fazer. Né? Pode não ser o motivo mais nobre, pode não ser pensando em ajudar. Mas se for pensando em engajar e estiver ajudando, para mim, já tá valendo. Volto ao assessor de imprensa aqui. Isso é parte da construção do colchão reputacional. E ainda mais em esporte, a crise sempre vem. Quando você trabalha com assessoria de imprensa, você tem 2 certezas. Que a gente vai morrer e que a crise sempre vem. Quando a torcida está lá pichando o muro do CT, você vai lembrar que você precisava de uma imagem um pouco mais positiva. Quando o seu carro está sendo balançado pelo rapaz lá que segunda-feira não faz nada de tarde, você baixar o vidro e ele te viu na semana passada visitando uma comunidade carente, ele vai lembrar. E aí você vai lembrar que você precisava ter feito. Mas aí já vai ser tarde demais. Pode ser que seja tarde demais. Depois dessa conselhos NFL, etc., para os social medias dos times da primeira divisão do futebol nacional, podemos caminhar para o nosso bloco de encerramento, o nosso tradicional TD ou Fumble. Acertou a miserável. TD ou Fumble hoje está recheado. Lembrando que uma das vantagens de você fazer parte do NFL, etc. diretoria, através do nosso Apoia-se, é votar no TD ou Fumble. E a gente traz aqui as estatísticas, depois que a gente vota, a gente revela se o pessoal do NFL, etc. diretoria está de acordo ou não com os nossos votos de TD ou Fumble. Então participe, apoia.se/NFL, etc. Artigo do CF Wickersham. Esse aí tá sempre trabalhando também, esse homem trabalha, viu? Lá pro ESPN.com. Revelou que o técnico do Broncos, Sean Payton, considerou sugerir ao dono e ao GM do time ceder o seu cargo para o Bill Belichick depois que ele foi demitido do Patriots, no intuito de permitir que o velho Bill batesse o recorde histórico de vitórias conquistadas por um head coach na NFL. Lembrando, faltam 15 vitórias para o Belichick bater esse recorde histórico. Então o Sean Payton queria declinar o cargo de head coach para o Belichick assumir, e aí ele continuaria no Broncos como assistente do head coach, e ao mesmo tempo ele cuidaria do ataque, ele cuidaria da formatação do ataque, chamava as jogadas, e o Belichick teria o cargo de head coach para tentar bater aí esses 15 jogos que faltam. E uma vez que eles vencessem os 15 jogos, o Bill Belichick poderia sair do time, o Sean Payton voltaria para o cargo de head coach, reassumiria o seu cargo. Segundo o mesmo artigo, a sugestão não foi para frente, obviamente, porque perceberam que a sua viabilidade seria um tanto complexa. Então, Sean Payton cedeu o cargo para o Belichick bater recorde. É TD ou Fumble? Eu preciso responder? Não? Porra, é óbvio, um óbvio Fumble. Para começar, olha o trabalho que eles estão tentando para poder bater o meu recorde, pô. Tá de sacanagem, né? Dan Shula, meu irmão. Você tá doido. Olha a engenharia de técnico que os caras estão tentando fazer para o Shula perder o recorde dele. Enfim. Outro fumble. Por quê? Era com quem? Era com o Russell Wilson, que ele ia jogar de QB? Aí é fumble pra caralho, pô. Ele não queria bater. O Bill Belichick ia ser técnico eterno do Broncos. Não, 24 já era o Bo Nix. Foi o ano de estreia do Bo Nix. Porque 23 foi o primeiro ano do Sean Payton no Broncos, ainda era o Russell Wilson.
Aí ele chutou o Russell Wilson, o Belichick foi demitido, se ele viesse já era com o Bo Nix. Não, acho que o Belichick já tava na Berlinda aí antes do coisa resultado, né? Eles não tinham, ou seja, o Broncos não tinha QB. Se tivesse o Russell Wilson ou ninguém, era pra ou a jogar promessa com calouro, era com o Bo Nix, ou a promessa do Bo Nix. Teoricamente. Na verdade, poderia ser até outro, né? E o Belichick ia chegar e escolher outro quarterback e não ia ganhar essas 15 nunca. Exato, ia ser técnico do Broncos até hoje. E é fumble. Cara, eu vou de TD, sabe por quê? O Sean Payton é um otário? É um otário. Trata mal o jornalista, trata mal os próprios jogadores, trata mal os outros técnicos. Vamos lembrar de quando ele assumiu o Broncos, o que ele falava do Nathaniel Hackett, que tinha saído justamente para ir pro Jets como coordenador junto do Aaron Rodgers. Vamos lembrar. Virou persona não grata lá em Nova York por conta da forma como ele falou do ex-técnico do Broncos. Então, é antiético, é um babaca propriamente dito. Mas ele é um cara que tem esse respeito pela história. É um dos últimos técnicos old school da liga, o Sean Payton, vamos colocar aí, Andy Reid de um lado, os irmãos Harbaugh. Hoje em dia, quem tá assumindo, assumiu o Clint Kubiak, a árvore do Shanahan, do Sean McVay, é tudo uma galera que tem outra mentalidade. Então, o fato dele ser meio old school, dele ter considerado isso meio como respeito à história do Bill Belichick, por mais fantasiosa que seja essa sugestão, por mais impossível que seja de viabilizar, eu dou TD. Não foi pra frente porque é mirabolante, né? Exatamente, muito mirabolante. Então, eu sou um cara que a minha pegada, a minha relação com os esportes tende sempre para esse lado do romantismo. Eu acho que se ficar muito planilha, se ficar muito pragmático, fica chato. Não é a minha abordagem de esporte nenhum, muito menos da NFL. Então eu tendo a gostar de quem tem essa abordagem mais romântica do esporte. Eu acho que o Sean Payton considerar sugerir isso pro dono, pro chefe dele, pro dono do Broncos, pro GM do Broncos, tem essa pegada de respeito à história, tem uma pegada aí de romantizar o esporte. Por isso eu dou TD, mesmo ele sendo esse babaca que ele é no trato pessoal aí com a galera. Eu vou de TD dessa vez pro Sean Payton. Só que a galera do NFL de César Diretoria está com você, olha, não está comigo, tá? Basicamente aí 85-15%. 85% de fumble, 15% TD. Estou com a minoria, mas estou tranquilo. A galera leu voto, tá? Sean Payton. A galera leu Sean Payton e já deu fumble. Já vai de fumble automático. Essa também é boa, viu? Caleb Williams, no mesmo programa que você falou da entrevista do Tony Romo, no anterior, no episódio, alguns episódios antes, foi o Caleb Williams da entrevista lá no Pardon My Take. Tem o festival de golfe lá, o torneio de golfe, que a NBC promove em Salt Lake Tahoe. E aí, eles vão e fazem aquela fila de entrevista, né? É um monte de celebridade. Não, baratinho, muito barato. Baratinho. Só celebridade, jogador da NFL, jogador de outros esportes, todo mundo vai lá disputar esse torneio e aí o pessoal aproveita para fazer mídia, né? Então o Caleb Williams foi lá dar a sua entrevista e admitiu que, ao contrário dos seus pares, dos seus amigos quarterbacks, ele ouve sim os haters, ele faz questão de ouvir, porque ele usa isso como motivação, faz questão de estar a parte de todas as críticas públicas ali a seu respeito e usar isso como gasolina no tanque para provar que essa galera tá errada. E ele fala que ele ouve as críticas tanto da mídia tradicional quanto das redes sociais. Então, usar o hate como combustível é TD ou fumble? Olha, eu vou dar fumble, Ticas, com uma pergunta. Se ele escuta, por que ele não melhora? Mudou pouco o jeito de jogar dele. O time melhorou. Ele, pessoalmente, mudou pouco o jogo dele. Ele podia escutar, mas podia ser construtivo. Ao invés de só combustível, ele fala assim, peraí, deixa eu repensar isso aqui. Vou dar fumble porque só combustível não vale. É igual o Michael Jordan que inventava a história da mãe do outro, que xingou a mãe do outro pra poder se automotivar. Doideira, isso aí já é maluquice, campo é do Magal. Não é de propósito, mas eu vou discordar novamente. Eu vou de TD por um simples motivo. Todo mundo faz isso. Todos os quarterbacks fazem isso. Só que ninguém admite. Então, só pelo fato de admitir que ele ouve sim a galera falando mal, e a galera fala da unha que ele pinta, e a galera fala que no primeiro ano lá com o Matt Eberflus o cara não arrumou nada, era muita marra e pouca bola. A gente falava isso dele aqui. E ele admite, eu tenho certeza que ele ouviu em algum momento, viu um corte lá da NFL, etc. Porque agora com a IA é fácil, né? Coloca a legenda ali, traduz. Tem até a IA com a nossa voz falando inglês. Se você procurar aí, você acha. Então, vou dar TD porque ele admitiu. Se funciona ou não funciona,
Aí eu acho que vai de cada um. Tem gente que pode jogar melhor, tem gente que pode jogar pior, de acordo com o que deixa isso interferir, isso te afetar, né? Eu acho que nem pra todo mundo vai ser bom, vai ser positivo não. Mas o fato dele admitir, ainda falar, fazer essa diferenciação com os outros quarterbacks que a gente tem certeza absoluta que também ouvem, mas não admitem, é um cara autêntico. Você pode não gostar dele, mas o Caleb Williams é um cara autêntico, então TD pra ele. No grupo, olha, mais uma vez eu tô... Não, mentira, dessa vez eu tô com a maioria, tá? Esse ficou disputado. 60% TD, 40% fumble. Então dessa vez eu estou com a maioria simples aí. Maioria por pouco, TD. O atual running back do Chiefs, o Kenneth Walker, foi o único jogador do elenco campeão que não compareceu à cerimônia de entrega do anel do Super Bowl do Seahawks. A explicação oficial é que o jogador não queria perder o minicamp obrigatório do Chiefs, do seu novo time, que aconteceria na mesma data desta cerimônia. Então, MVP do Super Bowl não participar da cerimônia de entrega do anel com o seu ex-time. É TD ou fumble? Ticas, é fumble porque esse maluco não sabe se ele vai chegar de novo no Super Bowl. Na verdade, não sabe se vai chegar de novo no playoff. Irmão, você vai receber a maior honraria do esporte da sua vida. Se dedicou a vida inteira para chegar ali. Tem muita gente que chegou e não ganhou ou que nunca chegou. Então, você tem que ir. Não tem essa. Tenho certeza que das duas, uma. Ou o Kansas City Chiefs ia entender que ele não participasse, ia liberar ele, ou então ele podia matar o trabalho um dia para poder ir lá receber o anel, ou tomar uma multa até. Eu tomaria uma multa para poder ir lá receber essa honraria. E o Kansas City Chiefs é um time que está acostumado a ganhar títulos. Ele teve vários ex-jogadores que tinham sido dispensados no final da campanha do título, foram dispensados e voltaram para receber o anel. Eu duvido que eles multariam ou fariam qualquer represália ao fato que Kenneth Walker, como MVP do Super Bowl pelo Seahawks, ir lá receber o seu anel. Então, parece que foi só uma desculpa mesmo, ele que não quis ir lá por causa do ranço de ter sido dispensado, mesmo tendo sido tão importante para a campanha, não quiseram renovar, preferiram ficar com o Charbonnet, então acho que é mais pelo ranço, mas eu vou dar fumble também. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade, você não sabe se você vai ter outro anel na sua carreira, aproveita a oportunidade, vai lá, se saca campeão. Esse elenco, ele vai ser lembrado para sempre como um elenco do Seahawks, independente de você ter mudado de time logo depois da campanha vitoriosa. Eu vou de fumble também, e estamos unânimes, hein? O NFL Etc. Diretoria também unânime. Olha que lá é cheio de gente do ranço, mas esse aí extrapolou até para os mais rançosos do NFL Etc. Diretoria. Temos 100% de fumble para o Kenneth Walker. Não poderia ter perdido esta oportunidade. Pra gente encerrar, essa é boa também, hein? O free agent, desde a dispensa do Patriots, agora absolvido das acusações de agressão à sua ex-funcionária. Porém, ainda sem proposta de contrato para 2026. O wide receiver Stefon Diggs postou um vídeo no seu canal do YouTube em que afirma que não existe um wide receiver 2 melhor que ele na liga. Autopromoção justa ou marra ilusória? TD ou fumble? O Ticas, como ele citou o wide receiver 2, eu vou dar TD para ele. Ele se colocou como segundo. Ele sabe que os postos de primeiro estão todos preenchidos pela liga, menos o meu Miami. Bem-vindo a Miami, Stefan. Fumble, pô. Muito fumble, cara. Que isso? Você acha que ele não é melhor que o T. Higgins, que é o wide receiver 2 do Bengals? Você acha que ele não é melhor que o Davante Adams, que é o 2 do Rams? Você acha que ele não é melhor que o Jameson Williams, que é o 2 do Lions? E deve ter mais 2 aí que eu não tô lembrando agora. Pô, ele não tá nem perto de ser o melhor wide receiver 2 da liga, mas nem perto, cara. Isso pra não ficar trazendo George Pickens, que é o 2 do Cowboys, teoricamente. Mas você pode inverter. Coloca ele como 1 e coloca o Sid Lamb como 2. Você acha que algum deles é pior que o Stefon Diggs? Nessa altura da carreira, 32 anos, joelhinho operado? Pelo amor de Deus, né? Fumble. E dessa vez eu estou com a maioria absoluta, tá? Olha, 90% do NFL Etc. Diretoria também tá de fumble, só 10% TD, e você está com a minoria absoluta. Não tem como. Eu acho justo. Pensando no meu time. Não, a gente sempre fala que o cara tem que ter a marra dele ali. Ele não é melhor que o Jordan Edson, que é o 2 do Vikings. Não é melhor, lembrei de mais um. A gente sempre brinca aqui que o cara tem que ter autoconfiança mesmo, ele tem que ter a marra para poder chegar nesse nível e produzir como jogador de futebol americano profissional. Mas aí é forçar muita barra, né?
Só de cabeça aqui a gente pensou em 4 ou 5 fáceis, que são garantidamente melhor do que o Stefon Diggs em 2026. Então, pode ter uma marra, mas não pode mentir. Ele mentiu, então é fumble pra ele, tá? Junto da maioria. Olha, tá entregue essa edição expressinha, com alguns probleminhas de áudio que iremos resolver, vamos trabalhar pra isso. Seus recados aí, seu palpite. Palpite, é bom que a maioria da galera vai ouvir, já sabendo se acertou ou errou. Palpite, Inglaterra e Argentina, quem vai pra final enfrentar a Espanha? Não, então eu já até falei na abertura, acho que a final pressão baixa que essa Copa merece é essa aí, Espanha e Inglaterra. É verdade. Porque essa Copa foi muito pressão baixa, viu? Essa Copa, muito pouca emoção, muito. Assim, de todas as Copas que eu acompanhei, cobrindo e fazendo, emoção mesmo, só dos países que participaram pela primeira vez e tal ali, chegou nas oitavas. Depois das oitavas ali, foi só ladeira abaixo. Realmente o mata-mata foi só dando a lógica, né? Entregou pouco. Só não deu a lógica quando o Brasil eliminado pela Noruega. As histórias... Até aí deu a lógica, né? Porque o Brasil nunca ganhou da Noruega. Historicamente, sim. E não dá pra poder desgostar do Haaland de jeito nenhum, cara. Ele pedindo desculpa por ter eliminado o Brasil foi muito legal, velho. A pessoa é muito legal. O guaxinim empalhado lá. O guaxinim cachaceiro, Esse cara... E aí, assim, a gente que gosta de diversos esportes, você percebe que quando a pessoa se dedica, não só a pessoa em si, mas o país e a estrutura esportiva montada em torno, o sucesso vem a cavalo, né? O sucesso dos esportes, aí a gente fala assim, o futebol norueguês, não é só o futebol, não. A Noruega está tendo vários sucessos em vários esportes, porque chegou a vez do esporte na fila daqueles investimentos que eles fazem com o dinheiro que eles ganham do petróleo pelo mundo inteiro. Eles têm um fundo soberano que começaram a investir em saúde, educação, e aí chegou a vez do esporte. E aí você tem o desenvolvimento de diversas modalidades. Claro que as modalidades para eles lá, os nórdicos, são mais esqui e são as modalidades de inverno. E aí, agora tem sucesso em verão também. Não tem fórmula mágica, ô Ticas. E outro dia a gente estava discutindo aqui sobre a fala do pessoal do futebol americano, falando que eles nunca serão bons no soccer, porque os principais jogadores vão para o futebol americano e tal. E eu fui atrás. Landon Donovan, que foi camisa 10 da seleção americana, estadunidense, botou o dedo na ferida. O mercado de futebol americano, soccer, está mais interessado em explorar pais e mães ricos do que em massificar o esporte para quem ele serviria como opção de carreira e opção de desenvolvimento. Ou seja, a galera tá na escolinha que paga $5.000 por mês pro filho estar lá. Não está na base massificando. E ele falou que é missão pessoal dele devolver ao esporte o que ele já deu e que vai ser missão pessoal dele massificar o futebol dos Estados Unidos. Tomara que consiga. A gente já tem pelo menos um Don Quixote lá nos Estados Unidos, que é o Landon Donovan. E a decepção de todo esse debate foi o Alex Lalas defender a exploração dos pais e mães, né? Um cara que a gente achava que era, né, com aquele cabelão na Copa de 94, um revolucionário ali, num esporte pouco praticado e pouco visto nos Estados Unidos, se mostrou só mais um Yankee redneck tradicional. Mas enfim, verdade. Não coloque a mão por ninguém, tá? Nem por nós, nem pelos seus ídolos na NFL, nem no soccer, nem em lugar nenhum. Aviso, estreou hoje, na data dessa gravação, Quarterback na Netflix. Então, assista os 8 episódios, porque terça-feira que vem estaremos de volta. Primeiro, sagrando a Espanha campeã mundial, muito provavelmente. Segundo, com o Resident Cetra garantido da nova temporada de Quarterback, estrelando Joe Flacco, Ken Warden, Baker Mayfield e tem mais um. Quem que é o quarto? Aquele rapaz da estante. Não, o Kikas esse ano não tá... Não? Eu achei que era ele. Eu esqueci, mas tem mais um aí. Então, semana que vem a gente vem com isso fresco na memória pro Resident Cetra. Beleza? No mais, muito obrigado a você que chegou até aqui. Um abraço
e valeu! Beijo!